Graça e paz, irmãos. Boa noite. Muito bom poder conhecer essa comunidade. Pela primeira vez estar aqui nessa igreja, poder conhecer os irmãos, poder rever alguns amigos. O Cícero e a Kelly são pessoas da nossa casa, da nossa amizade. Outros aqui de Venceslau, que eu já conheço há muitos anos. E também poder estar de volta com o Jordão. Nós estamos quase parceiros já, né, Jordão? Meu Deus, a gente tem feito tanta coisa esse ano juntos. O Cacá falou que eles são todos irmãos. O guitarrista é agregado. O resto é da mesma madre, né? E é uma família maravilhosa. A mãe do Jordão também é pastora e eles estão lá no Bambu com a gente. Junquerópolis é bem pertinho aqui, né? Todo mundo, né? Prudente é quase a capital de Junquerópolis, né? A gente faz tudo aqui e está sempre aqui. É difícil um mês que a gente não está aqui. E o aeroporto que a gente usa também é aqui. Então, eu estou sempre aqui embarcando e viajando para muitos lugares. Alegria, irmãos. Vocês estão comemorando 4 anos, estão começando. Zacarias diz que a gente não pode desprezar os pequenos começos. O Cacá a gente conhece agora há pouco tempo. Ele esteve com a gente lá. Eu moro num sítio, irmãos, bem pertinho da cidade. Eu pastoreio a primeira igreja batista lá em Junquerópolis já há 23 anos. Agora, janeiro, completa 23 anos na mesma igreja. Comecei a pastorear solteiro, estou lá até hoje. Graças a Deus, a Leia está comigo. Aí, vocês já conhecem as mulheres, a Leia ministrou para vocês. Eu tenho uma filha de 15 anos chamada Esther. E há 15 anos eu também pastoreio a terceira igreja batista em Andradina. E Deus tem nos abençoado. Eu divido meu tempo em Junquerópolis e Andradina. Agora já virei cidadão andradinense, recebi o título lá agora, alguns dias atrás. E Deus tem nos abençoado e nós começamos há 4 anos orando. No sítio que eu moro tem um bambuzal assim, nós limpamos embaixo. E começamos a reunir o nosso staff, nossos pastores das igrejas que nós plantamos nesses 23 anos. E aí foi aumentando, foi crescendo. E nesses 4 anos, a gente tem se reunido cada 2 meses. O ano que vem vamos reunir menos, só 3 vezes, porque expandiu esse movimento chamado Bambu, que não tem nome, não é congresso, não é conferência. A gente reúne, ora e jejua 3 dias. Segunda, terça e quarta. E a gente compartilha, ministra. Nesse último, como o Cacá disse, tinha quase 500 pastores de todo o Brasil, às vezes vem de outros países, e a gente fica lá. Vocês hoje vão ter oportunidade, no final, de lançar uma semente lá no Maranhão. Esse projeto chamado Terra Nobre, ele nasceu lá no Bambu, não sei se você sabe disso. Pastor Antônio pastoreava uma igreja linda, numa das melhores cidades do Brasil, São José do Rio Preto, considerada a 3ª melhor cidade para morar no Brasil. Uma casa linda, uma igreja linda, e lá no Bambu, a gente estava orando, jejuando, e Deus disse, eu quero que você vá lá. E ele largou a melhor cidade do Brasil para ir para a pior cidade do Brasil. Eu não sei se você sabe, das 10 cidades mais pobres do Brasil, 8 estão no Maranhão. Quando a Rede Globo foi fazer uma reportagem alguns anos atrás em Vargem Grande era a cidade mais miserável do Brasil. E o pastor Antônio foi para lá. Você que nunca foi, você não tem noção o que é aquilo. Nós temos ido, né, Mateus? O Mateus está aqui, pastor Mateus é pastor da Igreja Batista Boas Novas, lá em Dracena, veio comigo. O Lucão é nosso pastor também lá, junto com a gente do ministério. Irmãos, só para você ter uma ideia, uma empregada doméstica em Vargem Grande ganha R$70 por mês. R$70 por mês, uma empregada doméstica. Estou falando de Brasil, tá? Eu cheguei lá na bodega do Lustosa. A bodega do Lustosa é o lugar que a gente compra a cesta básica para levar para os vilarejos. Eu perguntei para a caixa do mercado. Falei, filha, quanto você ganha aqui? Eu falei, pastor, esse mês subiu meu salário. Faz 6 anos que eu trabalho aqui. Quanto você ganha, filha? R$254 por mês. Uma caixa de mercado.
Eu estou falando de Brasil aqui, ó. A gente leva absorvente, produtos de higiene pessoal, as meninas não sabem usar absorvente. Leva produtos para higiene, escova de dente, pasta. A gente tem ajudado. Irmãos, a cidade, você imagina uma cidade onde você olha, só tem urubu em cada esquina. Eu nunca vi tanto urubu, porque é uma cidade de lixo. A cidade fede, você não pode beber a água da torneira, até para tomar banho é difícil. Então eles têm carência de água, de educação, de muita violência. E nós temos ido, nós fomos 3 vezes, né, Mateus? Nós já fomos, eu tenho dado uma semana da minha agenda para a gente fazer um impacto. Inclusive, você tinha que ir com a gente, viu, Jordão? Ó, vai ser a última semana, brother? A última semana de junho, nós vamos com a gente, Cacá. Última semana de junho, o que a gente faz? A gente começa quarta, quinta, sexta e sábado. A gente faz uma cruzada à noite, a gente aluga um ginásio, aluga som, a gente investe grana nisso. Aluga som, a gente aluga equipamentos para crianças, a gente faz toda noite trabalho com 1.500 crianças. Então, durante o dia a gente vai para os vilarejos, levando cesta básica, brinquedo, levando medicamentos. Da última vez estavam umas 150. Então vão dentistas, médicos, enfermeiros, as mulheres ajudando, ensinando as moças. Irmãos, as meninas, elas começam a ter filho com 12, 13 anos. Menstruou, já engravida. E a maioria engravida do próprio pai, dos irmãos, uma cultura de incesto. Então você vai ver um índice de crianças cegas, surdas, mudas, aleijadas, com doença de pele, por causa do incesto. E porque dorme todo mundo junto, irmãos. A casa é coberta de palha, rebocada de barro. E eles... Então é um trem assim que... É uma África, eu acho que pior que a África, dentro do Brasil. E na última semana de junho agora, do ano que vem, nós vamos voltar lá. A gente, todo ano, leva muita coisa, faz um impacto assim, toda noite com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E do ano passado a Lud foi com a gente. E eu tenho certeza que Deus vai mover essa igreja para você plantar uma semente. Só para você, pastor, qual que é o resultado disso? Em 3 anos, nós já batizamos mais de 1.000 pessoas. Você pode dizer aleluia? Tá? Então, vale muito a pena semear nesse ministério. Tudo bem. Vamos trabalhar? Eu fico feliz quando eu vejo uma igreja jovem assim começando. Falei para o Cacá que quando a gente está começando o ministério, irmãos, 4 anos ainda nem começou. O Cacá nem começou a pastorear ainda. A gente começa a pastorear de verdade depois de 5, 6 anos. O ano que vem a igreja vai começar a se estruturar. Eu disse para ele, vou repetir. Numa construção, Jordão, existem pessoas que são andaimes. E existem pessoas que são pedras. Deus não constrói com tijolos. Deus constrói com pedras. Com tijolos se constrói a Torre de Babel. Com tijolos você constrói o império, porque tijolos são feitos em formas. Deus não usa forma, Deus usa pedras. Cada pessoa é de um jeito. Deus usa pedras vivas, pedra preciosa, não é? Então, existe na construção, irmãos, existem pessoas que são pedras e existem pessoas que são andaimes. Guarda bem isso. O andaime, ele faz parte da construção. Você enfia ele na parede, ele está ali, mas ele não faz parte da construção. O andaime vem por um tempo para ajudar, para sustentar. São pessoas que vêm e ela nem sabe por que veio, mas chega uma hora que o andaime tem que sair para a construção terminar. Porque o andame ele serve por um tempo, mas não por todo o tempo. Agora a pedra não. A pedra ela faz parte do propósito e Deus envia para ela fazer parte da construção. Por isso vocês vão viver um fenômeno
Não é praga não, irmãos, é pastor que está acostumado a lidar com isso. Tem gente que vem e você fala assim, puxa, eu pensei que esse cara ia ficar o resto da vida. E o cara vaza. Fala, meu Deus do céu, era líder, rapaz. O cara estava na igreja, andava de mão dada com o Cacá. Cadê? Andaime, cara. Não é o diabo, é Deus que tira. Porque o cara não faz parte do propósito. Tem gente, Cacá, que anda com a gente por um tempo, mas não por todo o tempo. Mas eu tenho certeza que Deus enviou muitas pedras aqui, que vão fazer parte da comunidade, que vão fazer parte do propósito que Deus tem para essa igreja. Diga aleluia. É isso aí. Nós vamos trabalhar hoje Gênesis 11, 27. Eu vou ler na NVI, tá? Gênesis 11, 27. Eu vou começar a trabalhar com vocês sobre Abraão. E quando a gente fala sobre Abraão, a gente sempre começa falando do chamado dele. Mas a história de Abraão começa um pouquinho antes. Porque quem sai de Ur dos Caldeus, na verdade, não é Abraão, mas é o pai dele, o Terá. Então, quando a gente às vezes lê lá em Hebreus que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, na verdade o chamado de Abraão não se dá em Ur dos Caldeus, se dá em Harã, na metade do caminho. Quem decide sair de Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque, ali a região da Mesopotâmia, hoje exatamente ali o Iraque hoje. Quem decide sair é o pai de Abraão, chamado Terá. Então vamos pintar essa tela e vamos ver em que momento da vida de Abraão Deus interfere na história e chama ele. Começamos então. Essa é a história da família de Terá. Valeu, obrigado, gente. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu. Morreu ali em Harã. Jóia, olha para mim. Vamos parafrasear aqui para a gente entender o que está acontecendo. O Terá, ele tem 3 filhos. O mais velho, o primogênito, é o Abrão. O segundo é o Naor. E o caçula é o Harã. O Harã, ele tem um filho chamado Ló. E mesmo sendo caçula, ele morre. Não sabemos por quê. E o Ló está agora sendo criado pelo avô, pelos tios, estão ali em comunidade. E a Bíblia não diz, e nós não podemos dizer o que a Bíblia não diz. A Bíblia não nos diz por que Terá decidiu sair de Ur dos Caldeus. Nós não sabemos se é um chamado de Deus ou se era um sonho. A Bíblia não diz. Nós só sabemos que o Terá tinha o desejo de ir para Canaã. Eu imagino que ele olha, alguém diz para ele, olha, tem uma terra que emana leite e mel. É a terra de Canaã, dos cananeus. É uma terra com muitas águas, com muitas pastagens, uma região linda. E o Terá reúne os filhos e diz, vamos com o pai, vamos sair daqui, vamos conhecer essa terra, vamos atravessar o deserto, é longe, é uma viagem difícil, mas vamos para lá. O Naor diz assim, eu não vou não, pai, vou ficar aqui com meus amigos, eu gosto daqui, vou ficar com a família da minha esposa, com meu sogro, eu vou ficar por aqui. O Terá diz, Abrão, vamos com o pai. E o Abrão diz, eu vou, ué. Vamos, Sara, vamos. E o Terá pega o Abrão,
a Sara, o Ló, junta tudo e vão para onde? Vão para Canaã. É um sonho. E nós também não sabemos dizer por quê que na metade do caminho eles param e se estabelecem numa região chamada Harã. E ali o Terá morre. Não sabemos se ficou doente, se foi guerra, se ficou com medo, se aconteceu alguma situação, se cansaram. Nós não sabemos se desistiram, se houve uma crise, não sabemos. Só sabemos que eles se estabelecem ali e ali o Terá morre. Agora pensa comigo. Você sai da tua casa, você sai da tua terra, você sai da tua região e vai para um outro país, para uma outra região que você não conhece, não sabe. E agora você está na metade do caminho. Agora o pai morre. O que eu faço? Eu volto, eu avanço, eu continuo aqui. Meu pai não conseguiu, e agora o que vai ser de mim? E é exatamente, irmãos, nesse momento que Deus cruza o caminho de Abrão. Vamos ler Gênesis 12, de 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora olha só. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele não sai de Ur, ele sai de Harã. Agora nós precisamos entender o que está acontecendo, o espírito dessa palavra e desse chamado. Primeira coisa, quando uma geração não cumpre o propósito, Deus não cancela, Deus não acaba com aquele propósito, Deus transfere para a próxima geração. Guarda isso. Deus, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Como quando uma geração não cumpre, quando uma geração não chega, Deus transfere para outra. E se aquela não cumprir, Deus transfere para outra. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma promessa. Deus tinha um propósito. Vocês vão entrar na terra prometida. Eu vou tirar vocês do Egito. Eu vou livrar de Faraó. Eu vou dar a terra que eu prometi para Abraão, para Isaac e Israel. Eu vou entregar para vocês. Eu vou dar para vocês. O que a geração fez? Não cumpriu o propósito. Murmuraram, reclamaram. Irmãos, a palavra de gratidão, de louvor, atrai Deus e o favor. A murmuração atrai demônios e a derrota. Quando você glorifica e agradece, você atrai o favor de Deus. Quando você murmura, você atrai os demônios. Por isso é que aquele povo, Deus disse: nenhum de vocês que saíram da terra, nenhum de vocês vai pisar a terra. Quem vai conquistar vai ser a geração dos filhos. Aqueles que nasceram do deserto foram aqueles que conquistaram a terra. Por quê? Porque quando uma geração não cumpre o propósito, morre no deserto, mas Deus levanta outra para conquistar a promessa e pisar a terra que Ele prometeu. Diga aleluia. Eu tenho uma santa preocupação, irmãos. Agora dia 7 de fevereiro, marca essa data, diga 7 de fevereiro. Essa data é muito importante.
É meu aniversário. No próximo dia 7 de fevereiro, eu vou completar 50 anos. Eu sei que não parece, mas eu vou. Meio século. Eu olho para frente, Cícero. Eu sei que quem aqui está chegando ou já passou dos 50, sabe do que eu estou falando. Eu olho para frente e eu sei que eu tenho menos para viver do que eu já vivi. Eu tenho bem menos, irmãos. E essa santa preocupação é, Deus, Atos dos Apóstolos diz que Davi cumpriu o propósito na geração dele. E a minha preocupação é, Deus, quando eu chegar diante do Senhor, eu quero ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Você já parou para pensar o que você vai ouvir de Deus quando você se encontrar com Ele? A Bíblia diz que quando Josué estava velho, Deus disse assim para Josué, Josué, você está velho e os teus dias terminaram e ainda tem muita terra para conquistar e você não conquistou. Você já pensou isso, Jordão? No final da vida você ouvir de Deus, tinha tanta coisa para você conquistar, tinha tanta coisa para você fazer, mas você não cumpriu o propósito, você não viveu o que eu tinha para você. E eu sei que Deus vai fazer na outra geração, porque Deus continua sendo Deus. A gente passa, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmão, nós estamos terminando 2023. A pergunta é, você viveu o que Deus tinha para você viver esse ano? Daqui a pouquinho a gente vai chegar no dia 31 e a gente vai ajoelhar. Pensa comigo. Você está vivendo o propósito que Deus tem para você? Ou Deus vai ter que levantar outro para viver? E aqui que a gente entende. Porque Jordão, quando Deus está falando assim, Abrão, sai da casa do teu pai. Abrão, sai dessa terra. Sai do meio da tua parentela. Deus não está falando, Cacá, de algo geográfico. Porque na verdade ali nem era o lugar que eles queriam estar. O que Deus está falando é, Abrão, sai da história do teu pai. Abraão, sai. Você tem que sair dessa saga. Abraão, o teu pai não chegou, mas você pode chegar. O teu pai não terminou, mas você pode terminar. Você não precisa terminar do mesmo jeito. Abraão, sai dessa história. Sabe por quê, irmãos? Eu percebo que nós temos uma tendência de repetir os erros da nossa casa. Nesses meus 23 anos, muito mais tempo que isso, cuidando de gente. Esses dias atrás eu atendi uma senhora no meu gabinete. Ela veio com a filha e com a neta. Uma senhora já bem idosa. E ela chorava. Ela disse, pastor, eu estou aqui para o senhor orar por nós. Pastor, eu me casei com 14 anos. Porque eu estava grávida. Quem fez meu casamento foi o delegado. Porque meu pai foi atrás do delegado e mandou buscar o cidadão. E disse, ou caso ou morre. Ele falou, ou caso. O cara tinha que casar, bicho. Aquele tempo não tinha boca não. Pensa num cara que fazia declaração de amor na ponta do 38. Tinha que começar a botar uns 38 na cabeça de uns vagabundos aí. Porque fazer filho é fácil. O difícil é ser homem para assumir. Pastor, eu casei com 14 anos. Casei com 14 anos. O delegado foi com meu pai buscar o candidato. E eu estava grávida. Minha filha, pastor, casou grávida. Agora, o pastor trouxe minha neta aqui. Está grávida também. E essa senhora chorava. Agora, olha para mim, irmãos. É natural
uma avó que casa grávida, a filha casa grávida e agora a neta está grávida. Ela disse: pastor, a gente repete as mesmas histórias. É a história de dor, de fracasso, de sofrimento. Ela disse: eu sei, pastor, o que eu sofri na mão desse homem. E eu olho para mim, irmãos, porque eu sou fruto de um lar destruído. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 8 anos. Meu pai era um homem violento. A lembrança que eu tenho do papai é da gente tendo medo dele. A minha mãe tinha medo dele. A lembrança que eu tenho do meu pai é dele espancando mamãe, que ele com a pedra e a minha mãe correndo e ele abrindo a cabeça dela e ele caindo e eu enxugando, tentando segurar o sangue. A lembrança de casamento, de família para mim é de tristeza, é um lugar de briga, de intriga. E eu fui para o seminário, eu tinha 26 anos, eu com 27. E eu me lembro que um pastor veio conversar comigo. E ele disse: Jetro, você precisa ter família. Jetro, um pastor tem que ter família. Você precisa casar. Deus vai te dar filhos. Ele olhou para mim e disse: sai da história do seu pai. Você pode ter a família que teu pai não teve. Você pode ter um casamento que a tua mãe não teve. Você pode edificar um lar que você nunca teve. Sai dessa casa, sai dessa história. E talvez você veio aqui e você olha para a tua família. Irmãos, quantas famílias estão morrendo no deserto? Quantos pais não conseguiram, mães não conseguiram? E a gente às vezes fica preso. Deus te trouxe aqui para te dizer: tem uma terra para você, tem promessa para a tua vida. Tem alguém que recebe essa palavra hoje aqui? Abraão, sai dessa história. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Você vai ser uma bênção, Abraão. E Abraão vai, irmãos. E todos nós sabemos, Abraão foi um construtor de altares. Todo bom pastor já pregou Abraão, o construtor de altares. Porque onde Abraão chegava, ele construiu um altar. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz não é um churrasco, mas ele pega os filhos, a esposa, e Noé constrói um altar. E o Abraão, ele tem esse coração. Vamos ler Gênesis 12. Desculpa, capítulo. É isso mesmo. Gênesis 12, 7. Gênesis 12, 7 diz assim: e o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e aí a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, 18. 13, 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Não é maravilhoso isso? É um construtor de altares. Quando eu preguei esse sermão a primeira vez, a minha esposa disse assim para mim: meu bem, eu quero ser uma construtora de altares. E eu fiz um voto com Deus: eu não vou começar nada na minha vida sem primeiro construir um altar. Eu disse: é mesmo? Ela disse: é. E ela disse: olha, eu fiz inscrição agora numa pós-graduação. E
eu queria que você me ajudasse, porque antes de começar, antes de fazer a primeira aula dessa pós-graduação, eu quero que você me ajude, eu quero construir um altar para Deus, consagrando essa pós-graduação, para que essa pós possa ser mais uma ferramenta para eu glorificar o nome de Deus. Eu achei lindo isso, cara. Falou, eu não quero começar nada sem antes levantar um altar. Esse era o coração de Abraão. Agora, irmãos, por quê? Qual que é a essência do altar? Porque tem coisa que a gente fala e a gente sabe aqui dentro, mas é difícil semantizar, é difícil verbalizar, né? Na filosofia a gente diz assim, tem um filósofo que diz assim: quando não me perguntam o que é o tempo, logo eu sei. Mas quando me perguntam o que é o tempo, logo não sei. Então, como é que você explica o tempo? Então, altar para mim é a mesma coisa. Porque, esteticamente falando, o altar era geralmente feito de pedras. Também havia de madeira, mas naquela região de montanhas e pedras, em Israel, geralmente eram de pedras. Colocava a lenha sobre a pedra, e depois se colocava o sacrifício, o holocausto. Uma ovelha, um novilho, um pombo, um cabrito, e o animal era queimado completamente. Agora, qual que é a essência disso? O que o altar nos ensina? Espiritualmente falando, o que é o altar? O altar, Cacá, é algo que você constrói só para Deus ou para algum Deus. No nosso caso, para o único e verdadeiro Deus. Mas o mistério do altar é que quando você está construindo o altar, você está de costas para as pessoas, mas olhando para o Deus que você está adorando. Não tem como você construir um altar olhando para as pessoas. Você só olha para Deus. O altar é um lugar de entrega, irmãos. Por que a gente constrói um altar? Para entregar algo. E é interessante, sabe, que a gente às vezes diz assim: eu vou para a igreja. Para quê? Nós vamos construir um altar para Deus. Mas é interessante que hoje a nossa mentalidade é de ir para a igreja, não para entregar no altar, mas para receber do altar. Irmãos, a gente fala essas coisas, né? Eu tenho ido muitas vezes a Israel. 2 semanas antes da guerra eu estava lá. E o povo de Israel tem uma mentalidade. Todo judeu, ele ia pelo menos 3 vezes a Jerusalém por ano. O mais pobre que não podia, pelo menos uma vez ele ia. Agora, o que as pessoas iam fazer no templo em Jerusalém? Sacrificar. O mais pobre levava um pombinho, ou um cabrito, ou uma ovelha, e o cara pegava as colheitas. Por que o cara ia pelo menos uma vez para o templo? Para entregar a primícia, para entregar o dízimo. Ele levava os rebanhos, levava a colheita. O que o cara ia fazer no templo? Ele ia entregar, ele ia sacrificar. Não tinha música, não tinha mensagem. O cara ia lá no templo para entregar para o sacerdote. Era queimado o sacrifício. O que o sacerdote fazia? Deus te abençoe, vai em paz. O cara virava as costas e ia embora. O que o povo de Israel fazia no templo? Só ia para entregar. Agora, o que a gente vem fazer no templo, irmãos? A gente vem para receber. E tem gente que vem e não traz nada. E a Bíblia diz: não vos apresenteis diante de Deus de mão vazia. E tem gente que entra domingo e sai domingo, não entrega nada, porque só vem para receber. O altar fala de um lugar de entrega.
E o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos entregueis como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. O que é culto para Deus, irmãos? Entrega. É quando você se entrega completamente. É quando eu e você agora estamos diante do altar e não é mais a ovelha, não é mais o cabrito. Quem que é o sacrifício agora? Diga eu. É por isso que o culto à igreja é tão importante. Eu gostei dessa música, que a gente tem que morrer. Porque se tem uma coisa que a gente tem dificuldade, irmãos, é morrer. Sabe, eu gosto da cruz. E eu acho que todo crente devia gostar da cruz. Eu gosto. Mas é fácil carregar uma cruz. Difícil, irmãos, é tomar a cruz. Porque Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, o que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a cruz. E tem gente que pensa que tomar a cruz é carregar a sogra. Verdade, irmão. O cara fala: pastor, ora por mim. Tem uma cruz que chegou lá em casa, a velha não morre. Tem mulher que fala: pastor, ora por mim, porque aquele meu marido, pastor, é uma cruz que Deus deu para eu carregar. Não é teu caso, eu sei. E muito homem diz: pastor, a cruz não veio hoje. Também não é teu caso, minha irmã. Agora, tomar a cruz não é carregar o cunhado que pede dinheiro emprestado, não é a sogra, não é o marido. O que é tomar a cruz, irmãos? Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome lugar na cruz. O apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Não tem como você seguir Jesus e não morrer todo dia. A gente precisa morrer, ir para a cruz. Como que a gente morre na cruz? É no altar. É construindo altar, é virando as costas para o mundo, para as pessoas, dizendo: Deus, eu estou queimando aqui, eu estou me entregando aqui, os meus olhos estão só para o Senhor. Olha aqui para mim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi o último altar que você construiu? Não estou perguntando quando você veio na igreja, não. Não estou perguntando a oração que você fez na tua casa. Eu estou perguntando, Cacá, qual foi a última vez que você disse assim: meu bem, por favor, hoje eu estou indo para me encontrar com Ele. Eu vou construir um altar para Ele. Eu vou olhar só para Ele. Eu não vou olhar para o Instagram, para o celular. Eu só vou olhar para Ele. Eu vou virar as costas para o mundo e eu só vou olhar para Ele. Qual foi o último altar que você construiu? Qual foi a última vez que você queimou e se entregou completamente a Ele? Essa é a essência do altar. Um pastor, Cacá, as ovelhas só seguem ele. Como é que eu sou o nome, pastor? Pastor Getúlio. Como que as ovelhas seguem um pastor? Quando o pastor dá as costas para ela, mas os olhos estão no sumo pastor Jesus. As ovelhas só podem seguir um pastor quando ele dá as costas para elas. E quando ele olha para Jesus. Porque ovelha segue o pastor, não é o pastor que segue as ovelhas. É lindo o campo dos pastores lá em Belém, que hoje é território da Jordânia. Território palestino. Quando a gente está no campo dos pastores à tardezinha, os pastores saem andando, alguns começam a cantar, outros a assoviar. Eles saem andando, um pastor vai para um canto, outro pastor vai para outro, e a Bíblia diz: as ovelhas conhecem a voz do pastor e a verdade. As ovelhas estão tudo misturado, mas o pastor sai andando e as ovelhas saem andando atrás dele assim, ó, subindo as montanhas. A coisa mais linda do mundo. As ovelhas só podem seguir um pastor quando o pastor está de costas para ela, mas os olhos estão voltados para o altar, estão voltados para Deus. Tem muito pastor e muito líder hoje
que está olhando muitas pessoas, mas já não constrói mais altar para Deus. Bom, você já entendeu. Agora, irmãos, é interessante que tem um momento na vida de Abraão que ele vive uma crise. Ele para de construir altares. O sábio diz que a promessa que retarda, a promessa que demora, adoece o coração. O coração de Abraão adoece. O construtor de altares, ele começa a olhar para a sua crise, para a sua necessidade. Vamos ler isso. Gênesis capítulo 15. Vamos ler. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Acompanhe comigo. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Agora, olha o coração de Abraão, irmãos. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo, um escravo da minha casa será o meu herdeiro. Olha o coração de Abraão. Oh Deus, o Senhor fez promessa. Eu estou ficando velho, a minha mulher já está velha. Senhor, o Senhor falou, prometeu, mas o Senhor não me deu filho nenhum. Eu continuo sem filho. Quem vai herdar tudo que eu tenho? Um escravo. É um servo da minha casa, Eliezer. Olha o coração de Abraão. E aí, irmão, Deus é maravilhoso. Olha aqui, vamos seguir. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Diga aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Abraão chora, reclama, e Deus diz: Abraão, conte as estrelas. Pergunta, irmãos, era de dia ou de noite? De dia ou de noite, irmãos? De dia ou de noite? Era de dia. Agora, como é que conta estrela de dia, meu irmão? Mas Deus levou Abraão para fora e disse: conta as estrelas, mas era de dia. Como é que a gente sabe que era de dia? O texto está aí. Vamos continuar, o pessoal da projeção comigo. Nós lemos até o versículo, vamos comigo, Gênesis 15, 6. Vamos rapidão comigo, Gênesis 15, 6. Certo? Abraão creu, versículo 7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, 8. Perguntou-lhe Abraão, o soberano Senhor, vai para o 9, 10, 11, 12. Olha o que diz o versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de profundo sono. Ou seja, quando Deus disse: sai para fora da tenda e conta as estrelas, o sol não tinha se posto ainda. Era de dia. Tudo bem? Agora, como que conta estrela de dia? É simples. Volta no versículo 1. Gênesis 15, versículo 1. Olha só, Jordão. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão como? Numa visão, pô. Estão entendendo? Como que Deus falou com Abraão? Numa visão. Como numa visão? Do mesmo jeito que falou com João. Ô João olha para cima e vê uma porta aberta no céu.
e ele ouviu uma voz dizendo: João, sopra cá, e eu vou lhe mostrar o que vai acontecer. Como que Deus revelou o Apocalipse para João, como que João viu o trono, como que João viu a nova Jerusalém, numa visão. O apóstolo Paulo, Deus pega o apóstolo Paulo, e Paulo diz: eu conheço o homem que foi levado até o terceiro céu, e viu coisas que não dá. Como que Deus leva Paulo até o terceiro céu? Numa visão. Como que Deus leva Abraão para fora da tenda, para ele contar a estrela? Numa visão. Quem foi para o espaço primeiro não foi a NASA, não foi a Emerson. Quem foi para o espaço e viu as estrelas, Deus disse: começa a contar, Abraão. Foi Abraão, irmãos. É aí que a gente entende. João 8,56 projeta para mim que Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia, Abraão me conheceu e se alegrou. Como que Abraão conheceu Jesus? João 8,56. Olha o que Jesus disse: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Como que Abraão conheceu Jesus e viu o dia de Jesus? Numa visão. Por que Abraão habitou em tendas e nunca construiu uma casa? Hebreus capítulo 11. Ô irmãos, abre teu coração pelo amor de Deus. Hebreus 11 versículo 10. A Bíblia diz que Abraão era o homem mais rico de toda a região. Ele nunca construiu uma casa, ele nunca construiu um palácio. Por que Abraão nunca construiu uma casa? Porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Como que Abraão viu a cidade santa, a nova Jerusalém, numa visão? Diga glória a Deus. Agora, quando Abraão ele para de construir altares, ele deixa de ouvir Deus e começa a ouvir a terra. Guarda isso no teu coração. O problema da igreja brasileira é que a gente ouve mais o que a mídia diz. A igreja está ouvindo muita terra e está ouvindo pouco o céu. Nem tudo que é bom é a vontade de Deus para você. A Sara olha para o Abraão e diz assim: bom, vamos ajudar Deus. Na cultura não era pecado, não era ilícito, não era injusto. Se deita com Agar, a minha escrava, e ela vai gerar filhos para nós. Era uma boa ideia, mas nem toda boa ideia é o que Deus tem para você. Tem muita gente que ouve o conselho de uma esposa, de um amigo, do pai, de uma mãe. O ano que vem, muitos aqui vão fazer a universidade, muita gente tem proposta. A minha pergunta é: você vai ouvir conselho dos homens ou você vai ouvir o Espírito Santo de Deus? Porque existem bons conselhos, mas não é o que Deus tem para mim. Nem tudo que é bom é a vontade de Deus para nós. Nem tudo que é justo é a vontade de Deus para nós. Tem coisa que é para o outro, mas não é para mim. E quando Abraão deixa de ouvir Deus e ouve Sara, ele gera Ismael. E nós estamos agora, depois de milhares de anos, até hoje, Ismael é o pai de todos os árabes. E você está vendo essa guerra, tudo que está acontecendo. Por quê, pastor? Porque um homem deixou de ouvir Deus e ouviu um conselho da terra. Muito cuidado. Porque algumas sementes que a gente planta, a gente vai colher o resto da vida. Existem portas. Nós temos muitos jovens aqui. Jovem, olha para mim. Existem portas
que você passa e dá para voltar. Mas existem portas, filhos, que a gente passa e nunca mais a gente volta. Tem portas que a passagem é só de ida. Depois que alguém casa, nunca mais vai ser solteiro. Vai ser largado, divorciado, viúvo. Vai ser o que você quiser, mas solteiro não vai ser nunca mais. Uma moça e um rapaz, depois que passa pela porta da experiência sexual, vai ser qualquer coisa, mas virgem e puro nunca mais vai ser. Porque tem portas que é só de ida, não tem volta. E nós estamos vivendo num tempo em que muitos conselhos da terra é vai, tenta, curte. Não, faz o que tiver na cabeça. Se está no teu coração, irmão, se você ouvir teu coração, você está morto. O teu coração é mais corrupto que o Lula. Desculpa o da esquerda aí. A Bíblia diz que não tem nada mais corrupto no mundo do que o nosso coração. Se você ouvir teu coração, o inferno está te esperando. Porque a inclinação da nossa carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Mas vamos avançar. Deus é tão maravilhoso que, mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel. E Ele cumpre o propósito na vida de Abraão. Abraão gera com Sara a promessa, gera Isaac. Agora, sabe o que é interessante? É que Isaac nasce e Abraão não constrói nenhum altar. E aí, o Isaac desmama. E Abraão também não constrói altar. Vamos ler. Gênesis 21, 8. Gênesis 21, 8. Olha só. Um menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, ou um grande banquete. Na corrigida diz, ou na RA diz, Abraão deu um grande banquete. Diga comigo, banquete. Você sabe, na cultura judaica, quando o menino desmamava, não é que ele estava mamando ainda. É que ele ia sair da companhia da mãe e agora ele ia andar com o pai. Isso se dava em torno de 6, 7 anos de idade. Até hoje é assim. Então o menino, até 6, 7 anos, o pai não leva ele para canto nenhum. É tudo com a mãe. Ele está com a mãe, aprende com a mãe, anda com a mãe, está em casa. Quando o menino tem 6, 7 anos, o menino desmama. Agora, onde o pai vai, ele leva o moleque. Vai para o trabalho, leva o menino. Vai viajar, leva o menino. Vai fazer um negócio, leva o menino. Porque agora o menino vai aprender a ser homem com o pai. Então, esse é o desmamar na cultura judaica. Então, Isaac tinha 6, 7 anos de idade. Tem uma festa, uma celebração. O menino é desmamado. Abraão faz um banquete. Mas Abraão não constrói um altar. E aqui, irmãos, é que a coisa complica. Porque quando a gente começa a fazer banquete com a promessa, mas esquece de construir altares, as coisas vão complicar. E quando eu olho para a igreja brasileira, Deus tem me dado o privilégio de andar esses 4 cantos do Brasil e outras nações. Quem aqui é crente há muito tempo sabe. Quando eu nasci, mamãe já era evangélica. Eu sou do tempo que a gente ia com a Bíblia para a igreja. E as pessoas gritavam, ó a rapadura do crente, ó o desodorante do crente. É o crente da capa preta. Ser crente no Brasil há 30 anos atrás, irmãos, a gente sofria bullying,
a igreja era um povinho, uma igrejinha. Hoje, ser gospel, ser evangélico é status. Nós somos mais de 30% da população brasileira. A gente define eleições. Na nossa igreja em Junqueira, nós temos 2 prefeitos das cidades vizinhas, temos vereadores. Hoje você vai nas igrejas, a nossa igreja de Paranaíba lá, os 3 juízes da cidade, os 3 são da igreja. Então a igreja hoje tem juiz, tem mérito, tem status, tem poder político, tem deputado, ninguém mais faz bullying com o crente. A igreja hoje, nós estamos aqui, irmãos, telão, microfone sem fio, eu estou aqui, nós vamos arrecadar a oferta para mandar lá para o Maranhão. Deus cumpriu a promessa de que nós íamos prosperar, que o Brasil ia ser de Jesus. Deus cumpriu a promessa, mas eu olho para a igreja brasileira e nós estamos fazendo banquetes, mas nós paramos de construir altares. E só tem 2 maneiras, Cacá, da gente atrair o povo. Ou a gente atrai o povo com banquete, ou a gente atrai o povo com altar. Ô irmãos, meu irmão, eu sei o que é atrair uma multidão. É simples, é só fazer um banquete. Você traz uma personalidade gospel, um artista, um cantor, uma cantora, um cara de nome, um artista. A gente faz alguma coisa que dá um glamour, e o povo vai, o povo briga. Agora, chama a igreja dizendo: nós vamos passar 3 dias jejuando na água. Eu fui pregar agora no encerramento da semana profética, lá no Carlito. Eu fui no 7º dia, eu preguei no sábado. Quem fez a abertura foi o pastor Israel, lá de Angola. É Angola. O Israel é um assembleano, irmãos. Tanto em Moçambique como na Angola, a grande luta é contra a feitiçaria, contra a magia. E ele, conversando com a gente, ele disse assim: todo mês, pastor, ele reúne 5.000 pessoas na igreja dele, que tem mais de 20.000. Ele reúne 5.000 homens e mulheres dentro da igreja. E eles passam 3 dias sem sair de dentro da igreja, sem tomar banho, sem comer, só bebendo água. 3 dias, homens e mulheres, crianças, 3 dias dentro da igreja, sem sair de dentro da igreja, jejuando e orando para Deus guardar o povo da feitiçaria. Ele disse: nos últimos 3 dias, um bruxo passou voando em cima da igreja. E ele caiu no pátio da igreja, caiu endemoniado. Porque os bruxos lá, eles voam, irmãos. Eles matam pastores, matam missionários, matam pessoas. É o poder da bruxaria. Ele disse que um homem estava morto há 7 dias. E um demônio incorporou no defunto depois de 7 dias. E o defunto entrou para matar uma pessoa dentro da igreja. Não estou falando de magia. Agora fala para mim, quem de vocês, quem de nós no Brasil passa 3 dias dentro de uma igreja sem tomar banho, sem comer, orando e construindo um altar para Deus? Nós gostamos dos congressos, nós gostamos dos cultos, das festas. Deus cumpriu a promessa, mas nós estamos fazendo banquetes. Eu me lembro, irmãos, de um rei chamado Assuero, também conhecido como Xerxes. Leia o livro de Esther na tua casa. O Império Medo-Persa. O rei Assuero era o homem mais poderoso da terra. Ele tinha uma rainha, que era a mulher mais bonita do mundo, chamada Vasti. E esse imperador, ele deu uma festa mais ou menos de 180 dias,
Você sabe o que é um país fazer 180 dias, 6 meses de banquete? O brasileiro ia adorar isso aqui. Você já imaginou? E agora? Está decretado 6 meses só de picanha. Ou o Lula vai fazer isso com nós. Você vai vir picanha para nós. 180 dias, 6 meses de festa no Império Medo-Persa. Depois de 6 meses, Assuero fez um banquete de 7 dias no jardim do seu palácio. Irmãos, era tão poderoso o Império Persa que a rainha tinha um palácio só para ela. Assuero, nesses 7 dias, mandou os seus servos: busque a minha rainha, para que ela se apresente na minha presença e diante dos reis da terra, para que todos vejam a sua beleza. Quando os servos vão no palácio de Vasti e diz: o rei está te chamando, o rei mandou te chamar, quer que você se apresente na presença dele. Sabe o que Vasti diz? Diga para o meu rei que eu não posso ir, porque eu estou ocupada com o meu banquete, porque eu também estou fazendo um banquete com as minhas servas no meu palácio. Diga para o rei que eu não vou. Eu fico pensando, como é que esses servos levam a notícia. Porque como é que você fala para o homem mais poderoso do mundo: a sua mulher não vai? Eu acho que os caras já vão de joelho assim: majestade, cadê a minha rainha? Ela está fazendo um banquete lá, ela não pode comparecer na sua presença. A Bíblia diz que o rei se enfurece, irmãos. E os conselheiros dizem que nunca mais ela se apresente, que nunca mais ela veja a tua face, e que se levante outra rainha que seja melhor do que ela e tome o seu lugar. E aí que se levanta uma rainha chamada Esther. Agora olha a diferença, Cacá. A Esther jejua 3 dias para comparecer diante do rei. A Vasti não pode comparecer diante do rei, porque está ocupada com o banquete dela. Quando eu olho para nós, irmãos, eu fico pensando: se nós não estamos tão ocupados com os nossos banquetes, que a gente não tem tempo mais para construir um altar e estar na presença do nosso rei. Quando Deus falou essa palavra ao meu coração, eu me desesperei. Porque eu tenho uma filha única, irmãos. E a minha filha gosta de festa. Todo ano tem festa. Ela fez a festa de 15 anos. Agora ela já está pensando, ela faz dia 11 de fevereiro. Ela já está pensando na festa dos 16. Ela gosta de banquete, gosta de festa. E como é filha única, vocês sabem, filha única é complicado, porque tudo é para ela. Eu falo: filha, você é a menina que o papai mais ama. Ela disse: eu só tenho eu. Então, tudo é para ela. Todo ano a gente dá um jeito e faz uma festa para ela. E a pergunta que o Espírito Santo me fez é: qual foi o último altar que você construiu para sua filha? A gente faz aniversário de casamento, a gente faz viagem, a gente faz festa. Qual foi o último altar que você construiu para o teu casamento? A gente gosta de fazer festa, Jordão, mas nós temos deixado de construir altares. Deus cumpriu a promessa na tua vida e na minha vida. A semana passada eu atendi um vereador da minha cidade. Há 10 anos atrás ele entrou no meu gabinete. Tinha perdido a família, o filho, a esposa, desempregado, morando de favor na casa da mãe, viciado, voltou para a droga, bêbado. Chegou no meu gabinete que nem mendigo, com 2 pedras de crack no bolso. Pastor, me ajuda. Pastor, eu não posso viver assim. E nós choramos, oramos. Deus livrou ele da droga. Nós estávamos no culto. O pastor Denilson Fonseca, que você conhece. O pastor Denilson Fonseca olhou para ele e disse assim: Deus vai te levantar como autoridade nessa cidade.
Deus vai te dar família, Deus vai te enriquecer, você vai prosperar. E eu chorei com ele, nós nos alegramos. 10 anos, irmãos. Deus deu esposa novamente, filha novamente. Hoje ele é um vereador. Deus prosperou e enriqueceu. Eu fui lá para ver a inauguração da piscina dele, da área gourmet da casa dele. Semana passada, ele entrou no meu gabinete. Pastor Getro, o ano que vem é decisivo. O senhor sempre me ajudou. Eu preciso de orientação. Que partido eu vou? Pastor, ora comigo. Eu preciso do seu apoio. O ano que vem é um ano muito importante. Eu falei, pois é, filho, que bom que você veio. Eu falei, eu tenho 2 perguntas para você. Quanta sessão da Câmara na segunda-feira você faltou nesses 3 anos de mandato? Ele estufou o peito e disse, graças a Deus, pastor. Eu sou o vereador mais assíduo, não faltei nenhuma segunda-feira. Eu falei, muito bem, parabéns. Segunda pergunta, filho. Quantos cultos do domingo você veio na igreja esses 3 anos? Bom, não, realmente, pastor. Não, realmente eu estou em falta, eu tenho estado bem ausente. Eu falei, filho, eu conto na palma da mão os domingos que você vem. E quando eu vi você domingo passado, eu orei e disse, Deus, traz ele no meu gabinete. Eu olhei para ele e disse, o que é mais importante para você? A Câmara de Vereadores ou Deus que te tirou da sarjeta? Você não tinha nada. Deus te deu tudo, mas você virou as costas para ele, você faz banquete, mas você não se importa mais com Deus que te abençoa. Sabe o que eu fiquei feliz, Cacá? É que ele caiu de joelho, irmãos, começou a chorar. Eu disse, agora começa, tem uma esperança aí. Porque quem se humilha e se arrepende, alcança misericórdia. Porque tem muita gente fazendo banquete com a promessa, mas não tem mais tempo de levantar um altar para Deus. Nós temos jantares, nós temos reuniões. Não, eu não posso ter célula. Não, eu não posso ter uma célula. Não, é porque eu sou muito ocupado. É só você que trabalha no planeta Terra. Os outros só vagueiam. Não tem tempo. Pediu uma casa, Deus deu a casa. Mas a tua casa não pode se abrir para pregar o evangelho. Deus te deu um diploma, te deu condições. Mas agora você faz banquete com o teu diploma, mas não constrói um altar com ele para Deus. Aí, irmãos, é que a gente vai entender agora o último capítulo de Abraão. Do capítulo 13 até o 21, Abraão não construiu mais nenhum altar. Aí no capítulo 22, leia comigo. Eu vou terminar agora. Gênesis 22, 1. Passado algum tempo. Comigo, moçada. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quanto tempo passou, irmãos? Algum tempo. Daqui a pouco eu vou te falar quanto tempo passou. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão? Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho. Por que o único filho, irmãos? Abraão não tinha outro filho? Não tinha um Ismael? Por que Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho? Por quê? Porque Deus só pede o que Ele dá, não o que você faz com a sua força. Deus nunca vai te pedir nada que Ele não tenha dado primeiro para você. Pega o filho que eu te dei, o seu único filho, porque o primeiro filho não foi eu que te dei, foi você que gerou. Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá,
Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe mostrarei, que lhe indicarei. Irmãos, olha aqui, eu vou terminar com isso, presta atenção. Vocês percebem que nós temos um déjà vu aqui. Porque quando Abraão tem 75 anos, Deus diz assim: Abraão, sai dessa terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Agora Deus diz: Abraão, pega o teu filho Isaque e vai para um lugar, para um dos montes que eu te mostrarei. O que Deus está falando? Abraão, vamos recomeçar de novo? O Senhor quer que eu faça o que, Deus? Eu quero que você construa um altar de novo para mim. Porque você começou construindo altares, Abraão. Mas faz muito tempo que você não levanta um altar para mim. E eu quero que você me entregue o que você mais ama. Irmão, sabe quanto tempo tinha passado? Aqui o texto diz: passado algum tempo. Quantos anos? Quantos anos Isaac tinha? 37 anos. Tem muita gente que pesquisar que era uma criança aqui. Haviam-se passado 37 anos. E Abraão, Jordão, não tinha construído nenhum altar por filho dele. Pastor, como é que o senhor sabe que Isaac tinha 37 anos? É simples. Quando Sara tem Isaac, ela tem 90 anos. Quando eles voltam de Moriá, Sara morre. Ela morre com quanto? 127 anos. 30 para 127, Isaac estava com 37. 37 anos. Pega, Abraão, o teu filho. O filho que você ama. Porque, Abraão, você está amando mais a promessa do que a mim. Abraão, você está fazendo banquete com a promessa. Mas eu quero que você construa um altar com a promessa. E nós sabemos que Abraão, graças a Deus, o velho Abraão entende: eu preciso recomeçar. Ele constrói um altar, ele coloca Isaac, ele pega o cutelo, a faca, e quando ele vai sacrificar, Deus diz: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. Agora eu sei que você me ama, que você me teme, porque você não me negou o seu único filho. Olha aqui para mim. Deus queria Isaac, irmãos. Deus queria Isaac, irmãos. O que Deus queria? Deus queria Abraão. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer você. Você entende isso, Cacá? O que importa para Deus não é o altar, cara. O que Deus quer é a gente. Irmão, Deus não está preocupado com sacrifícios. Deus está preocupado com o nosso olhar voltar para Ele de novo. Para a gente entregar tudo para Ele de novo. Quando Jesus disse para aquele jovem rico: vende o que você tem, dá para os pobres, me segue. Você acha que Jesus queria o dinheiro, queria que aquele cara ficasse pobre? Não, o que Jesus queria? Jesus queria o coração dele, porque o coração dele estava no dinheiro. Deus não quer teu dinheiro, o que Deus quer? Deus quer teu coração. Deus quer você. Sabe, eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro. Irmãos, eu me lembro do dia. Eu tinha 20 anos de idade. Eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito aqui em Prudente. Eu me formei em 98. Eu tinha 20 anos de idade. Eu tive um encontro com Jesus. E eu disse: Jesus, eu estou te entregando tudo, cara. Eu estou te entregando minha vida, meus sonhos. Eu estou te entregando essa faculdade. Em 99 eu me encontrei com Jesus de novo. Jesus disse para mim: me entrega teu diploma, Jetro. Bota na gaveta. Vai para o seminário. Eu quero que você seja um pastor. Eu estava lá em Venceslau. Esses brothers me conhecem. Eu tinha empresa em Venceslau.
Deus me disse, entrega tudo. E eu de joelhos disse, Deus, eu estou te entregando meu diploma, meus diplomas, eu estou te entregando as minhas empresas, eu estou te entregando minha vida. Mas sabe o que acontece? Nesses 23 anos como pastor, Deus vai dando coisas para nós. Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma filha, Deus me deu amigos, Deus me deu um ministério, Deus me deu uma casa, me deu um sítio. Irmão, Deus vai cumprindo a promessa, Deus vai abençoando a gente. E quando Deus falou essa palavra para mim, sabe o que eu percebi? Que eu estava muito apaixonado pelas promessas, mas eu estava construindo poucos altares. E que Deus queria que eu entregasse tudo de novo. Ô Abraão, vai para Moriá. Abraão, você precisa entregar tudo. Um dia você entregou tudo, Abraão. Entrega de novo. Entrega o que você mais ama. Fica de pé, por favor. Desculpa eu passar do meu horário. Me dê mais 5 minutos da tua atenção, por favor. Feche os olhos para fora, mas abre os olhos para dentro. Deus está nos chamando para subir Moriá mais uma vez. Irmão, nós estamos terminando 2023. Eu sei que muita gente que já se preparou para o Natal, para o Ano Novo. A gente faz compra presente, roupa. Quantos altares você construiu esse ano? O que você tem feito com as promessas que Deus entregou nas tuas mãos? A gente não tinha nada, irmãos. Deus deu uma família para nós, deu filhos. Deus deu essa igreja, Cacá, 4 anos, cara. Olha que igreja linda. Mas não se perca com a promessa, Cacá. Que essa igreja seja uma construtora de altares. Que essa comunidade, que ela seja um lugar de festa, de banquete. Mas que a comunidade venha a ser conhecida como a igreja que constrói altares em Presidente Prudente. Uma igreja que está disposta a entregar tudo, a se render de novo. Vamos cantar, Jordan? Posso pedir uma música? Eu sei que você gosta dela também, porque é antiga. Eu queria que a gente cantasse tudo entregarei. Tudo, Senhor. Sim, por ti, Jesus. Tudo eu deixarei. Só o refrão. Feche seus olhos, por favor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Senhor, nós estamos terminando 2023. E o Senhor me trouxe aqui, Senhor, nessa igreja tão linda que comemora 4 anos. E essa igreja decidiu comemorar esse aniversário construindo um altar para o Senhor. Pai, nessa sexta-feira
Eu sei que muitos aqui poderiam estar em tantos lugares. Só de você estar aqui essa noite revela o teu coração de estar na presença dele, para ele. E eu quero declarar profeticamente, essa sexta-feira, essa comunidade aqui em Prudente, ela se torna Moriá para nós. A palavra do Senhor diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, então, Senhor, tu ouvirás o meu clamor, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. E sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nós vamos orar. Eu quero voltar para casa, mas eu quero completar o que o Senhor me trouxe para fazer aqui. Se você está aí no seu lugar e diz: pastor Jeto, eu precisava estar aqui, eu entendi a palavra. Eu quero terminar 2023 e eu quero construir um altar novamente para o Senhor. Você se lembra, minha filha, quando você entregou tudo para Ele? Você se lembra, meu filho, quando você disse: Deus, eu estou aqui, eu estou te entregando tudo. Deus está dizendo: sobe Moriá, entrega novamente, recomeça, constrói um altar para mim. O Jordão vai cantar, e se você diz: é comigo, sai do teu lugar, vem para o altar, vamos construir um lugar aqui, vamos entregar novamente. Diz: Senhor, é comigo, Deus. Eu quero te entregar mais uma vez tudo que sou, tudo que tenho. Renova a tua aliança hoje. Renova a tua aliança hoje. Adora, adora, adora. Oh. Minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Entrega tudo. E sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais uma vez, hoje nós te entregamos tudo, Jesus. Hoje nós estamos em Moriá, estamos dizendo: Jesus, eis-nos aqui, entregando tudo de novo, Jesus.
entregando todo o nosso coração como se fosse a primeira vez, entregando as nossas lágrimas, entregando a nossa família, entregando os nossos recursos, entregando os nossos diplomas, entregando tudo aquilo que o Senhor nos deu. Hoje nós estamos entregando a promessa diante do altar. Recebe de novo o nosso coração, recebe de novo a nossa vida, que a gente se apaixone de novo pela Tua presença, que a gente se apaixone de novo pelos Teus olhos, que a gente tire os olhos das Tuas mãos e coloque os olhos na Tua face, Jesus. Que as coisas dessa terra percam um brilho, que as coisas que são passageiras percam um valor, e que a gente valorize aquilo que é precioso para o Senhor. Que 2024, que essa igreja, que essa casa, que essa cidade seja marcada por uma coisa só, porque só uma coisa é necessária, só uma coisa nós buscaremos até que encontraremos, nós buscaremos a face do Senhor. Por isso que sejamos marcados pela Tua presença, marcados por buscarmos a Tua glória, a Tua face. Leva-nos a sermos um povo de uma coisa só, leva-nos a ser um povo de uma prioridade, de uma busca única. Aumenta a nossa fome, a nossa paixão, o nosso desejo, o nosso anseio pela Tua presença, Jesus. Nós estamos Te entregando a nossa vida de novo, sabendo que o Senhor tem algo muito melhor e maior para nós, porque quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, o Senhor nos dá o Teu coração, o Senhor nos dá a Tua vida, o Senhor nos dá algo maior. Então por isso, Pai, nós Te entregamos de novo e dizemos mais uma vez: Espírito Santo, tudo é Teu, Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa porção, Tu és aquilo que precisamos, Tu és o nosso anseio, Tu és tudo o que queremos, Tu és tudo o que queremos, Tu és tudo o que buscamos, Tu és tudo. Deus, grava os nossos olhos na eternidade, Jesus. Possamos ter o Senhor como prioridade, que o Senhor seja o centro da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, de tudo aquilo que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica em pé no seu lugar, fica em pé. Olha para mim. Vocês estão comemorando 4 anos, eu espero poder revê-los nos anos que virão. Mas eu quero ouvir notícias dessa comunidade, que essa igreja levantou um altar em Presidente Prudente. Porque se vocês levantaram um altar aqui, irmãos, ele virá, irmãos, o fogo vem, a presença vem, os milagres vêm. Quando a gente constrói um altar, a gente para de olhar para os homens, a gente olha só para Ele. Você pode dar um aplauso a Jesus? Amém? Você consegue abraçar umas 3 pessoas aí e dizer: olha, vamos construir altares. Vamos construir altares, brother. Pedra preciosa, meu irmão, é o altar. Sobre a rocha.
Glória a Deus, amados. Quantos foram edificados por essa palavra, digam amém. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Um bom caminho, né, para iniciarmos o nosso quarto ano. Construtores e construtoras de altares para o único que é digno, soberano Senhor.